Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Olá, meu nome é Wesley Pala, eu sou pastor da Igreja Batista Maranata em Guarulhos, São Paulo. Quero ser uma bênção, uma ajuda para vocês, os ouvintes, hoje. E vamos falar sobre um tema que é muito importante na vida cristã, porque cada um de nós temos o Espírito de Deus, os que têm recebido Jesus como Salvador, temos o Espírito Santo morando em nós, mas ao mesmo tempo temos a natureza antiga, temos a carne lutando contra o Espírito. Muitas vezes nossos desejos e nossas atitudes do passado, eles voltam de novo, surgiam de novo, e é difícil deixar algumas coisas nas mãos de Deus, é difícil deixar umas coisas lá no passado, onde estão. Muitas vezes nossa atitude pode ser afetada por ver o que está acontecendo nas vidas de outras pessoas, e eu quero que cada um de nós focamos em nossa vida, nosso andar com Cristo, que nós somos obedecendo o nosso Deus e que nossa vida seja agradável a Ele. Os fariseus, um dos problemas principais com eles eram pecadores como qualquer outro homem, mas pensaram que seu trabalho era julgar a seu próximo e a todo mundo. Isso não foi trabalho deles. O único juiz no universo é Deus. E é Deus que julga a pessoa, ou que determina se uma coisa está bem ou não. É Deus que determina quando derramar o castigo ou quando esperar por um arrependimento. Essas coisas são nas mãos de Deus. E muitas vezes nós, como filhos e filhas de Deus, queremos saber por quê e queremos que Deus faça o que nós pensamos que Ele deve fazer. Pois porque eu tenho isso e fulano não. Ou porque eles estão sofrendo isso, eu não. Ou porque Deus está me batendo, mas Ele está os abraçando. Okay? Porque as coisas são diferentes. Vamos fazer uma inquisição aqui agora. Tem que ser honesto, tá? Você não pode mentir. Estamos falando das coisas de Deus, coisas espirituais. Então, seja honesto. Mas, quantos de vocês, quando você era criança, ou em sua infância, quantos de vocês, se brincando com os amigos ou com os irmãos, vocês já mexeram numa coisa, ou talvez quebrou um prato, ou quebrou uma coisa lá na casa dos seus pais, ou talvez bateram seu irmão, um amigo, ou quantos de vocês, quando seus pais falou a você na infância, quando éramos mais jovens, cada um de nós, quantos de vocês, quando seu pai ou sua mãe falou a você, depois você falou assim, e ele? Ou e ela? Pois, que tal meus irmãos? Eles também fizeram. Eu não fui o único, eu não sou o único que desobedeceu, eles também. E você vai falar com eles também? E preocupamos, como meninos e meninas, preocupamos pela justiça na vida da outra pessoa, não? Porque somos tão amáveis, né? Mas quando recebemos o castigo, queremos saber, e deles quê? Ou quando nossos pais falou para nós e nos mandou fazer algo, queremos saber, e os meus irmãos? Eles também têm que trabalhar? Ou sou eu? Quantos de vocês chegaram a seu pai, sua mãe uma vez e perguntaram, pai, eu estou limpando o meu quarto, mas minha irmã não está limpando. Eu estou fazendo tudo. Isso não é justo. Quantos de nós
sendo honesto, quantos de nós somos culpados disso? Queremos que todo mundo fique igual, não? Mesmo nível, mesmo castigo, mesma recompensa, tanto faz. Queremos que todos recebam o mesmo e ao mesmo tempo. E quando não procede assim, queremos perguntar, e eles? Não somente fala a mim, fala para ele também. Eu não somente castiga a mim, castiga a ela também. Pois eu não sou o único que deve trabalhar, eles também, você vai falar com eles também, né? E queremos preocupar pelos próximos, pelos irmãos, quando nossa única responsabilidade é nossa vida, nosso dever. Devemos ouvir a Deus, obedecer a Deus, trabalhar por Deus e deixar que Deus trabalhe com outros como Ele quer. Ele é um Deus sábio, Ele sabe o que está fazendo, mas temos consolação. Nós somos os únicos que batalhavam com esse pensamento. Nós somos os únicos que querem saber, você está falando a mim, mas quando vai falar com ele? Até mesmo os discípulos de Cristo. Eles também. Esses homens grandes na fé. Também. Vamos ver uns versículos no livro de João capítulo 21, versículo 15, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonás, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonás, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonás, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro disse a Jesus, Senhor, aqui está, Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti, segue-me tu. Eu não sei se vocês acham divertido ou não, mas para mim me dá riso imaginar Pedro era um menino, ele é igualzinho que nós. Pedro ali tendo uma conversa com Jesus, e Jesus ficando um pouco apertado com Pedro, e depois falando do futuro de Pedro. Pedro, quando você é velho, você vai sofrer. E alguém vai tomar controle de você e te vai levar onde você não quer ir. Mas Pedro, segue-me. Segue-me, Pedro. E ele fala do futuro dele também. O que vai acontecer com João aqui, hein? E das vidas deles, o que vai acontecer? E Jesus, tão sábio, igual que um pai, ele fala, filho, basta, segue-me. A ti que te importa? Seu nome é João? Então, fica quieto. Seu nome é Felipe? Então, não fala. Seu nome é Simão? Outro Simão? Não. Você
O seu nome é Mateus? Então fica quieto, Pedro. Que te importa? Você não tem nada de ver com as vidas deles. Se eu quero falar para eles, eu vou falar para eles. Mas agora estou falando contigo, segue-me. Ficou meio duro com Pedro. Acho que a única coisa que Pedro entendeu, a única forma que ele pôde receber uma lição era um bate na cabeça primeiro para despertar. E daí ele podia entender o que Jesus estava falando. E Jesus falou para ele, se eu quero que eles moram comigo para sempre, se eu quero que João nunca morra até que eu venha novamente aqui na terra, a ti que te importa? Que te falou? Segue-me. Então, você basta com isso. Segue-me. Vamos ler, vamos comparar o tratamento de Jesus com vários discípulos, né? Podemos ver nas Escrituras que Jesus não tratava cada um deles na mesma forma. Tratou com vários discípulos de um modo diferente. Vamos ver. Vem comigo, livro de Mateus. Mateus 14. Mateus 14, versículo 25. Vamos ver aqui Jesus e Pedro, novamente. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Estão no meio de um temporal agora, nesse momento. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu. Não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Muito coragem. E ele disse, bem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? De novo, isso é interessante para mim. Jesus é o único que tem poder para andar sobre as águas e ele ajudava Pedro. E Pedro, por um tempo curto, ele andou sobre as águas e depois Jesus castigou Pedro e ele falou e ficou duro com ele. Você não tem fé. Sabe que nós falaríamos nesse momento? Falaríamos? E eles? Senhor, me desculpa, mas o que eu posso ver, eu sou o único aqui fora do barco contigo. Eu tenho mais fé do que eles. Todos eles ficaram no barco. Seguimos com outros tratamentos com Pedro, em Mateus 16. E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Está felicitando a Pedro aqui, está contente com Pedro. Versículo 20, então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, que? Satanás, que me serves de escândalo? Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Opa! Um momento,
Jesus está falando, muito bem, Pedro, muito bem. E o próximo momento está falando, atrás de mim, Satanás, você não entende nada das coisas de Deus. Uau! Meio forte. Jesus, qualquer momento que ele falava com Pedro, Pedro era um homem bravo, ele sempre abria a boca logo. Então Jesus o tratou com força. O tratou com ele com força, porque Jesus sabia como tratar com Pedro. Mas compara isso com como ele tratou com outro discípulo também. Temos outro discípulo que também recebeu de vez em quando umas palavras fortes, que tinha que ouvir umas palavras fortes. Filipe. João 14, versículo 7. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Filipe pediu alguma coisa de Jesus. E note a resposta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e quem faz as obras. É quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Também com Filipe. Filipe tinha o que eu quero pensar, uma pergunta inocente, não? Jesus falando sobre o caminho ao céu e Filipe falou, Jesus, se você nos mostra o Pai, isso é suficiente. Você não precisa nos prometer muita coisa lá no futuro, só mostra-me o Pai, está bem assim. E Jesus, Filipe, olá, estás desperto? Tanto tempo com vocês, tanta pregação, tanta mensagem, tantos milagres que você tem visto, todas essas obras, e você não tem visto o Pai? Quantas vezes eu preciso falar, eu estou no Pai e o Pai em mim? Você não entende nada ainda, Filipe? Em sério? Uau! Mas note, e sabemos pelas Escrituras que ele não tratou com João assim. Sempre no livro de João, João falou sobre seu relacionamento com Jesus, que ele era o discípulo que Jesus amava. Jesus amava João, o tratou como seu filho, ele andava mais perto com Cristo, na ceia do Senhor, ele sentava aí a seu lado, descansava sobre ele, ele tinha uma relação especial e diferente do relacionamento que tinha com Pedro ou com Felipe. Olha outro exemplo, esse vai ser o último. Temos o exemplo de Tomé. E aqui note, João 11, só temos poucas vezes que vemos Tomé falando e vemos como Jesus responde, mas aqui temos umas palavras. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, e fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também, para morrermos com ele. Uau! Sabemos qual discípulo é o deprimido, não? O que não tinha bom ânimo foi Tomé, com certeza. Tomé, já ouvindo Jesus falar, Lázaro é morto, e que bom para vocês que eu não estivesse lá. E agora Tomé está falando aos companheiros, sabe o que? Melhor que nós morremos também. Que aproveita essa vida. Ok. Em João capítulo 14, quando Jesus estava falando sobre a promessa da vida eterna, sobre nossa morada lá no céu, na casa de Deus, ele falou que os discípulos conheceriam o caminho, que eles sabiam o caminho. Em versículo 5 de João 14, Tomé disse assim, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Agora, ele responde a Tomé como vai responder a Felipe em poucos versículos. Ele vai
falar, Tomé, não me está ouvindo? Apenas te falei sobre o caminho. Você não entende depois de tanto? Ele falou assim? Não. Olha o versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E ele não fala palavra forte a Tomé, como fala a Felipe. Por quê? João capítulo 20. João 20, temos novamente aqui um encontro entre Tomé e Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos. Os outros discípulos estão falando agora, depois da ressurreição de Cristo, os outros discípulos estão falando a Tomé. Para Tomé. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles, Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Agora, Jesus não falou com Tomé como ele falou a Pedro. Homem de pouca fé. Ele não falou assim. Por quê? Como é que Pedro andava sobre as águas? Ele fez o que nenhum outro ser humano fez. E quando ele começou a ir ao profundo, Jesus falou, pouca fé. Mas aqui temos outro discípulo. Jesus já ressuscitou dos mortos, ele já é vivo fisicamente, aparecendo a seus discípulos, e ele apareceu a 10 deles, só faltava o Tomé, e já quando os outros contaram a história a Tomé, ele falou, eu não vou crer isso, eu não posso crer. Até que eu posso pôr meu dedo dentro deste marco do cravo. Não vou crer. E Jesus chegou e falou, homem de pouca fé, eu falei sobre a minha morte e minha ressurreição, minha morte e minha ressurreição, e você não me acreditou. Depois tem vários testemunhos aqui, e que quando eles contaram para você que é verdade o que eu lhes falei anteriormente, antes da minha crucificação, e você ainda não crendo por quê? Homem de pouca... Não fiz isso. Jesus chegou e falou, Tomé, tá bom. Dá-me teu dedo. Colocar aqui. Você quer colocar sua mão? Bem, seja crente. Jesus tratou com várias pessoas em modo diferente. Por quê? Pela mesma razão que Deus não trata cada um de nós do mesmo jeito, no mesmo jeito. Mesma razão. Somos diferentes. Somos indivíduos. E Deus é um Deus sábio e Ele sabe como Ele podia trabalhar conosco em forma melhor. Ele sabe a qual estimulação respondemos melhor. Ele sabe tudo. Quero falar rapidamente disso. Por que é que Deus me trata assim e não trata o fulano do mesmo jeito? Por que é isso? Quando nós queremos saber, e eles? Por que é diferente com eles? Por que eles não passam por isso? Por que Deus não os castiga ao mesmo tempo que Ele faz comigo? Por quê? Lembra disso? Deus me conhece.
intimamente. Não há ninguém que me conheça melhor do que Deus. Senhor, sua esposa não te conhece melhor do que Deus. Irmã, seu marido não compara com Deus. Deus te conhece melhor. Nosso Deus sabe tudo. Ele sabia que se ele tratava a Tomé como ele tratava a Pedro, que Tomé não aguentava isso. E ele sabia, se ele não falava diretamente e francamente a Pedro, que ele não pegaria a ideia. Ele é um Deus sábio. Ele tem um plano para a minha vida. Jesus falou a Pedro: eu estou orando para que quando o diabo está lutando, que você siga adiante. E você será meu testigo. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Ele não se trata com cada um de nós da mesma maneira. Somos diferentes, somos criaturas únicas. Deus nos criou assim. Então, Ele não vai tratar. Eu não trato um cachorro como eu trato uma árvore. Somos diferentes. Cada pessoa é diferente. E os estímulos, respondemos a cada um deles diferentemente. Se eu deixo-lo, ele vai fazer coisas incríveis através de mim. Pedro, sabemos no livro de Atos, Pedro pregava muita mensagem, atingiu muitas pessoas, tinha um grande ministério. Não ouvimos muito de Tomé, depois de João 20. Mas se lemos a história da igreja, lemos uns livros que contam a história do primeiro século da igreja, podemos encontrar que Tomé também tinha um ministério incrível. A história nos diz que Tomé andava para o Oriente e que em todo lugar ele começou e estabeleceu igrejas, que ele pregava o Evangelho de Cristo. E pela história, eles dizem que existiram, ou que foram 100 milhas de pessoas, milhas e milhas e milhas de pessoas, até Índia, que se converteram através do ministério de Tomé. Jesus se tratou com seus discípulos diferente, mas ele usou cada um deles grandemente. A pergunta importante não é, e eles? Isso não importa. Deixa que Deus faça sua obra na vida de cada um de vocês. E Ele vai fazer um testemunho grande da sua vida. Deus sabe. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus.